Salve, salve, galerinha! Bicho, adivinha quem voltou, moçada? Bicho, Pauladinha tá de volta. Quero te fazer uma pergunta importante, moçada. Sério, relevante o que eu vou te perguntar. Você tá ligado àqueles critérios de classificação? Da zoologia, dos organismos, dos filos. Você tá ligado o que significa você dizer que um organismo ele é enterocélico ou esquizocélico quanto à formação do celoma? Galera, você não tem noção do quanto isso vai ser importante para o seu vestibular. Então, se você não quiser perder e quiser entender ou lembrar de toda essa história, assiste o vídeo que daqui a pouquinho a gente vai mostrar isso tudo para vocês. Faz o seguinte, produção, roda a vinheta, meu lindo! Salve, galera! Nós voltamos! Moçada, nós estamos de volta. Eu falei pra você que era só a vinhetinha e o Paulada tava de volta. Galera, é o seguinte, pra gente começar aqui a nossa história, bicho, você precisa se inscrever no nosso canal, vai lá, dá um likezinho. Bicho, isso é show de bola, moçada. Portanto, depois de ter pedido toda essa história, agora nós podemos começar a falar um pouquinho a respeito da nossa aulinha de hoje. Moçada, hoje eu dediquei mais uma vez o assunto da nossa aula para um tema, bicho, que ele é muito, mas muito relevante para os vestibulares de todos vocês. Você que vai fazer pelo menos uma primeira fase, portanto vai depender da biologia neste sentido, cara, você, moça, você, moço que está aí me vendo, me ouvindo, você precisa saber os critérios de classificação dos animais, dos filos animais, que daqui a pouquinho eu vou te apresentar e aí a gente vai falar um pouquinho sobre esses critérios. Galera, tem um monte de filé hoje na nossa aula e pra gente não perder muito tempo, quero lembrar você, bicho, nós vamos falar de uma diferença importante de protostômio para deuterostômio, relacionado a enterocélico, esquizocélico. Ai, Paulado, o que é isso? Bicho, se você quiser ficar ligado aí, fica até o final do vídeo, que no finalzinho eu vou te contar o que é esse enterocélico, o que é esse esquizocélico. Beleza? Então vamos nessa? Galerinha, vou passar vocês para a tela. Eita, que beleza! Olha lá, critérios de classificação dos maravilhosos animais. Moçadinha, agora a nossa história aqui, bicho, é a seguinte. Primeiro fator que eu preciso relembrar com vocês estão vendo aí a minha tela branca apresentada. Galera, quais são os filos que estão vinculados aos animais, ao reino animal? Lembra-se que o nosso querido Carl von Linné, ele teve uma participação significativa nesse sistema de taxonomia e hoje nós sabemos, devido à classificação mais atual de Lin e Margulis, Karlenius Schwarz e, consequentemente, Lins Margulis, são duas pesquisadoras que propuseram a nova e última classificação sistemática, taxonômica do reino animal. Galera, olha lá, ou dos reinos de forma geral. Nós encontraremos alguns filos importantes dentro desse reino. E o primeiro filo que eu quero citar para vocês é o filo dos poríferos, os espongiários. Moçada, as esponjas do mar, que não são necessariamente do mar, podem ser de água doce também. Portanto, estão aí mostrada para vocês alguns exemplos de esponjas. Galera, eu vou demonstrar para vocês os filos na ordem evolutiva de surgimento. Tudo bem? Depois, nós tivemos o grupo dos quinidários, antigamente chamados de selenterados, hoje consideramos como quinidários, devido à presença de uma característica que é exclusiva do grupo, que é a presença de quinidócitos ou quinidoblastos, que são células urticantes que permitem proteção, captura de alimento por este animal, enfim, sensacional. Dá uma olhadinha aí, moçada. A vespa do mar, ai, Paulada, que medo, uma medusa extremamente perigosa, que uma outra água-viva, né, moçada? Olha lá, a caravela é uma colônia de pólipos, a hidra é de água doce, olha lá um coralzinho, a anêmona do mar, portanto, vários exemplos de quinidários. Show de bola? Depois entramos nos magníficos plateumintos, puxa vida, os vermes achatados, euminto é verme, platz, achatado dorso ventralmente. Quem nunca ouviu dizer na maravilhosa planária, na maravilhosa tênia, portanto, dois exemplos que você já pode guardar relacionados aos maravilhosos plateumintos, vermes achatados. Um próximo grupo, moçada, seria o grupo dos nematóides. Bicho, nemateumintos, antigamente chamados de asqueumintos,
mas hoje podemos denominar com toda tranquilidade como sendo os nemateumintos. Paulada, qual o significado? Euminto é verme, nemato, fio, filamento, são os vermes cilíndricos alongados. Um clássico exemplo é a maravilhosa lombriga, moçada, a Ascaris lumbricoides. Show de bola? Vamos dar uma beiçada na água? Precisa se hidratar, hein, moçada? Olha lá. Bom, posteriormente, na escala evolutiva, nós temos os maravilhosos moluscos, os animais de corpo mole, isso significa molusco, né? E a partir de então, olha lá que bonitinho a lula, olha lá a ostra, que é um bivalve, o polvo, que também é um cefalópode, tanto quanto a lula, o Nautilus também um cefalópoda, olha lá um gastrópoda, que bonitinho, o caracol, a lesma, portanto alguns exemplos importantes de moluscos que você precisa guardar já de antemão para uma primeira fase de FUVESTinha, de Unicamp, de qualquer que seja o seu vestibular, do Enem. Muito bem. Galerinha, o próximo grupo são os magníficos anelídeos. Então, moluscos e anelídeos compartilharam por uma mesma ancestralidade. E a partir daí, molusco formou um pouquinho antes, depois nós tivemos o surgimento dos anelídeos. Animais com corpo dividido em anéis. É isso que significa anélida ou anelídeos. Posso dizer corpo segmentado, corpo metamerizado, bicho, da maneira como você achar melhor. Paulada, me dá exemplos? Claro, a minhoca, também conhecida como Feretima hawaiana, este é o nome científico dela. Você tem aqui a sanguessuga, olha lá o minhocossu, aquele minhocão bonito, né? O turbifex, que é um tipo de anelídeo marinho, né, moçada? Não é do mesmo grupo, mas também muito parecido com os nereis, que é o Diopatra aciculata, o nome científico do nereis. Portanto, estão aqui alguns exemplos de anelídeos. Claro que a minhoca, me dá uma beijoca, é a mais conhecida, sem dúvida alguma, de todos vocês. Show de bola? Eita, que beleza, Paulada, vamos nessa! Galerinha, chegamos nos artrópodes. Paulada, o que é artrópode? Artrópode significa podos, nós chamaremos de pés ou membros locomotores, artros, articulados. Eu responderia de forma diferente. Eu diria o seguinte, são aqueles organismos que apresentam apêndices articulados. A mandíbula é articulada, as antenas, os membros locomotores. Ah, moçada, que lindo! Então você está percebendo que a tradução de cada filo corresponde a uma característica do grupo? Bicho, não sejamos jacus, moçada, nós temos que entender que a tradução do filo já é uma característica. Pensou se o cara cita, me dê uma característica dos artrópodes? Pronto, traduz o nome do filo, tá lá, tirou nota 10. Show de bola? Olha alguns exemplos, moçada. Coloquei vários, né? Você está observando o escorpião, a aranha, aqui são 2 aracnídeos, né? Insetos aqui, a abelha, um pernilongo, a borboleta, né? Alguns besouros aqui sendo mostrados. Aqui, moçada, isso aqui é uma lacraia, né? Ah, uma centopeia. Isso, galera, olha aqui. É do grupo dos quilópodas, tá? E aqui, nós estamos observando a presença de um maravilhoso crustáceo, um caranguejo. Belezeira? Então, alguns exemplos para que vocês possam guardar. 3 grupos principais: insetos, aracnídeos e os maravilhosos crustáceos. Beleza? Os principais, é claro. Galerinha, chegamos no grupo dos equinodermos ou equinodermatas. Paulada, o que significa equinos? Não é equino de cavalo, tá? É echinos, se escreve com CH. Echinos significa espinho na derme, na superfície do corpo. São os equinodermos, moçada. Quem nunca ouviu falar numa estrela do mar, numa serpente do mar? Puxa, serpente do mar? Moçada, é um nome carinhoso que se dá a este grupo. As bolachas da praia, o lírio do mar, este animal, até recentemente no passado, ele era considerado uma planta, né? Olha lá o pepino do mar, o holotúria, o ouriço do mar, portanto, alguns exemplos de equinodermos. Galerinha, e o último filo que somos nós, nós na fita, olha lá. Podemos retratar aqui os cordados. Paulada, o que significa cordado? Animais portadores de notocorda, que é um bastão gelatinoso que todos nós, cordados, independentemente de qual seja o cordado, pelo menos na fase embrionária, nós encontraremos a presença
deste bastão gelatinoso. Depois alguns perdem, serão substituídos por outra estrutura, alguns mantêm, mas esta condição é sine qua non para que sejamos considerados cordados. Belezeira? Pronto, tá aí mostrado um monte de bichinho para você. A raia, que é um peixe cartilaginoso, aqui é a assídia, que é um protocordado, aqui tem um peixinho, um anfíbio, aqui é um ciclóstomo, né, moçada? A lampreia, perfeito? Aqui um pássaro, aqui um mamífero ursão, aqui um réptil jacarezão, o jacaré do papo amarelo e aqui uma lagartixa ou um lagartinho, no caso, um lacertilho de forma geral. Tudo bem? Legalzão? Pronto, bicho. Estes são os filos. Decora estes filos. Eu vou repetir. Decora estes filos. Show de bola? Galera, agora eu vou mostrar para vocês alguns critérios que são utilizados na classificação destes organismos. O primeiro critério que eu quero estabelecer com vocês, memoriza essa sequência, hein? Tá? O primeiro critério é a origem e, consequentemente, a evolução desses animais. Mas peraí, Paulada, que papo é esse? Galera, existe uma história muito recente dessa tal avaliação que permite dizer que esta colônia de coanoflagelados, o que seria uma colônia de coanoflagelados? Cara, nós estamos falando de uma colônia de protozoário que alguns indivíduos ao longo do processo evolutivo, claro que hoje sabemos que por questões mutacionais ou recombinações gênicas, seguidos de seleção natural, nós começamos a observar a manifestação dos primeiros organismos multicelulares. Paulada, peraí, quer dizer então que este tempo evolutivo que está sendo indicado, portanto, pela nossa seta preta, né? E, claro, destacado por esta chave em verde, galera, esse mecanismo, ou melhor, este conceito evolutivo, denominamos como sendo anagênese. O que é esta anagênese? Então, ao longo deste tempo, até que se formassem o primeiro grupo de animais, chamados parazoários, que são os poríferos, é claro, nós tivemos vários aspectos de alteração de frequência de genes, como mutações, recombinações, e que, de acordo com o ambiente, foram sendo selecionados, permitindo o surgimento de uma primeira vertente animal, que são os tais maravilhosos parazoários, ou conhecidos como poríferos. Galera, o que é ser um parazoário? Não apresentam cavidade digestória, então o porífero não tem cavidade digestória. Não formam tecido. Claro que existem células aglomeradas, mas entre as células não há grandes especializações de membrana permitindo a formação de um tecido. Não, moçada, não tem. E além disso, nós observaremos uma baixa diferenciação celular. Então, bicho, essa é a história. Todo parazoário, portanto todo porífero, se encaixa dentro desta condição. Uma segunda vertente importante dessa história, moçada, que serve como critério de classificação, seriam os metazoários, que, portanto, tirando o porífero, são todos os outros demais filos. Belezeira? Ótimo! Galerinha, então o que significa ser metazoário ou eumetazoário? São todos os animais que, portanto, apresentam cavidade digestória. Eles serão chamados ou denominados como enterozoários. Eita, que beleza! Entero, intestino, zoário, animais. Animais portadores de uma cavidade digestória. Galera, olha lá, são todos formadores de tecidos, de quinidário para frente. Todo mundo forma tecido. Vai ter órgão, enfim, né? Sistemas. Elevada diferenciação celular. Só para você ter uma noção, os quinidários, moçada, aquele tecido de revestimento que a gente chama de epiderme, algumas células ali apresentam filamentos com capacidade de contração. Isso é um princípio de tecido muscular. Então, tem tecido de revestimento em quinidário, tem tecido nervoso, digestório, bicho, tem tecido a dar com pau. Então, já são todos metazoários. Entendeu o primeiro critério? Primeiro, entendeu de onde nós animais viemos? Entendeu qual é o primeiro critério de classificação dos seres animais? Excelente, moçada! Show de bola quanto a esta condição. Galerinha, agora o que eu quero fazer rapidamente com todos vocês? Nós vamos prosseguir e o segundo critério que eu quero estabelecer como fator de caracterização ou de característica classificatória é o que nós denominamos como simetria dos organismos. Galera, vai aparecer uma figura linda aí para vocês, em que estou demonstrando aqui uma esponja, ou melhor, uma colônia de esponjas. Aqui estou demonstrando para você uma hidra, por exemplo, ou mesmo uma anêmona do mar, tudo bem, né? Ou então qualquer outro quinidário. E aqui, moçada, nós estamos observando uma tartaruga
e aqui, consequentemente, um inseto. Show de bola? O que eu quero que você entenda? A simetria de um organismo é um dos critérios de classificação desses animais. Primeiro que nós comecemos aqui pelo tal porífero. Galera, observe comigo, deixa eu trocar a ponta aqui, ó, só para você me entender de forma melhor. Observe comigo, galera, que é o seguinte, ó, não existe um plano que eu possa traçar no corpo desse porífero que vá dividir o corpo dele em duas partes iguais. Se tudo bem, então esse aí não deu certo, ó, que eu risquei agora, então vamos pensar nesse daqui, ó. Também não, moçada, as duas partes que foram segmentadas, esquece o primeiro risco, né? Então apagando este primeiro risco aqui, ó, só para você entender, esta outra possibilidade também não gera simetria. Portanto, dessa maneira, os organismos, e no caso somente os poríferos serão assim, eles são basicamente denominados como assimétricos. Não existe um plano que, cortando o corpo em duas partes iguais, apresente simetria. Não há. Tudo bem? Agora, galera, diferentemente dos assimétricos que aqui estão sendo destacados, nós temos agora os organismos que vão apresentar simetria radial, né? Paulada, por que chama radial? Porque é o seguinte, ó, se você considerar o centro do corpo do animal, observe que existem planos, este plano aqui, ó, que está cortando este animal em duas partes iguais. Paulada, então quer dizer que este plano passando pelo centro, ele permite a formação de duas partes externas iguais. Legal, então vamos fazer o seguinte, vamos apagar essa parte agora aí, ó, que o Paulada fez para vocês, pronto, apaga lá. Agora vamos considerar de novo o seguinte, moçada, olha lá, para simetria radial. Este é o centro, agora imagine este plano aqui, ó, tá vendo esse plano aqui ou não? Tô vendo, Paulada, ele também segmentou o corpo do animal em duas partes iguais. Esquece esses dois planos, pega esse daqui agora, ó, tá vendo esse outro plano aqui, moçada, ó? Ah, Paulada também segmentou. Então, peraí. Então, o que significa ter simetria radial? São aqueles animais que, quando o plano passa pelo centro do corpo deste animal, acaba dividindo este animal em duas partes iguais. E no caso dos radiais, com simetria radial, eles apresentam vários planos que vão permitir com que o corpo seja dividido em duas partes iguais. Como exemplo que você pode guardar aqui, ó, sem dúvida alguma, são os magníficos quinidários, perfeito, pensando em simetria de adulto, tá, moçada? Os quinidários e, sem dúvida alguma, os equinodermos. Ah, que da hora! Estes são os importantes para você guardar. Tudo bem? Agora, galerinha, o que significa uma simetria bilateral? Quem são os animais bilatérios? Ué, é muito simples. Se você observar esse plano que nós estamos cortando aqui, ó, observe que esse é o único plano que passa pelo centro do corpo da tartaruga que vai permitir com que ela tenha duas partes externamente iguais. Paulada, então por isso bilateral, duas partes iguais? Isso. Nós, seres humanos, também. Se você passar um plano bem no centro do seu nariz, boca, queixo, peito e tananã, você vai dividir externamente o seu corpo em duas partes iguais. Olha lá o inseto, moçada. Mesma coisa, né? Ó, tô até riscando lá em cima do pontilhado, ó. Aqui também, este pedaço é igual ou simétrico a este outro. Então, este seria um outro critério que é utilizado, sem dúvida alguma, para definir ou classificar os organismos animais. Olha que lindo, moçada. Vamos prosseguir a nossa brincadeira? Vamos lá? Ó, para a gente prosseguir a nossa história, eu gostaria agora, moçada, que você observasse comigo o seguinte. Antes de eu falar sobre esse papo de celoma, você tá ligado que os organismos animais, eles podem ser divididos quanto ao tipo de folheto embrionário? Peraí, o que é isso, folheto embrionário? Durante o desenvolvimento embrionário de qualquer ser vivo, com exceção dos poríferos, nós observaremos, a partir de um determinado momento do desenvolvimento embrionário, que é ao longo da gastrulação, nós observaremos as células embrionárias se diferenciando em tecidos embrionários. E estes tecidos podem ser até de três tipos. Ectoderme, que é um tecido embrionário mais externo, endoderme e a magnífica mesoderme. Podemos até encontrar três tipos. Os organismos, eles são classificados de forma geral
Existem organismos que são chamados de diblásticos. Paulada, animais que são chamados de diblásticos? Isso. O que são esses animais diblásticos? São aqueles que vão apresentar apenas dois tipos de folhetos embrionários. Ectoderme e um outro tecido que nós já podemos considerar como sendo endoderme. Na verdade é mesentoderme, mas pode considerar como endo sem problema algum. Paulada, quais são os organismos que apresentam diblastia? Somente os quinidários. Somente os quinidários é que são considerados diblásticos, ou seja, ao longo do desenvolvimento embrionário, formam apenas dois tipos de tecidos, folhetos embrionários. Agora, moçada, todos os outros filos, a partir de quinidários, portanto, de plateuminto até cordado, eles são chamados de triblásticos. Estes são os triblásticos. Paulada, o que significa ser um triblástico? Apresentar ectoderme, apresentar mesoderme e apresentar endoderme. Paulada, que da hora! Quem são os triblásticos? De plateuminto, estou abreviando, até os magníficos cordados. Paulada, então praticamente todos os outros fios. Paulada, peraí. Estes folhetos ou tecidos embrionários, eles podem se diferenciar em tecidos que estarão presentes no corpo adulto? Sim, vou te dar um exemplo. A ectoderme, por exemplo, moçada, ela vai dar origem ao tecido nervoso. A mesoderme, por exemplo, estará associado a desenvolver alguma estrutura do sistema circulatório, por exemplo, sangue. Que da hora! A endoderme, por exemplo, ela pode se diferenciar em tecido intestinal, ela pode se diferenciar no fígado, no seu baço. Paulada, que da hora! O pâncreas. Portanto, é isso que nós temos que entender. Este seria um outro critério utilizado para a classificação dos animais. Lembrado essa história, eu vou apagar agora tudo isso e agora sim, pautado nessa história que eu destaquei aqui para você de diblástico e triblástico, pode ser também diploblástico e triploblástico, dá na mesma, tá? Mas eu gosto de diblástico e triblástico, que é mais fácil. Tranquilão? Então vamos apagar tudo isso aqui e agora, em função disso, nós podemos trabalhar o próximo conceito, que é classificação quanto ao celoma. Cara, tá lindo, moçada, nós estamos acabando, hein, bicho? Olha lá. Vamos apagar tudo isso aqui. Galerinha, então vamos lá. Agora, o que nós vamos fazer? Primeiro, o que é celoma? Celoma é uma cavidade, tá? Que daqui a pouquinho a gente fala melhor sobre ela. Galera, nós temos três classificações quanto ao celoma. Os organismos que são chamados de acelomados, que você está observando que são os plateumintos, tudo bem? Nós temos os organismos chamados de pseudocelomados, que você está observando que são os vermes nematóides, como por exemplo a lombriga. E aqui você está observando um verme celomado. Mas você entende que quem são os organismos chamados de celomados? Molusco, anelídeo, artrópode, equinodermo e cordados. Todos estes 5 filos são celomados. Aqui estamos somente mostrando a comparação entre vermes, tá? Então quer dizer que plateuminto é acelomado, nemateuminto é pseudocelomado e no caso, neste caso de comparação, o anelídeo é um celomado. Mas lembrando, celomado também seria molusco, anelídeo, artrópode, equinodermos e cordados. Todos esses são chamados de celomados. Agora, galera, o que significa ser um acelomado, né? Acelomados são aqueles organismos que apresentam o corpo preenchido por um tecido de origem mesodérmica, porém não formam cavidade. Vem comigo aqui, moçada. Olha lá, o que nós estamos observando? Ectoderme, tranquilão, que é um tecido de revestimento externo.
endoderme, que faz parte aqui ao tubo digestório que eu estou circulando para você, e aqui ó, é a mesoderme, também chamado de mesênquima. Percebam que nessa mesoderme aqui, moçada, ó, não existe cavidade. Então, o corpo é completamente preenchido por um tecido de origem mesodérmica. Isso significa ser um acelomado. Belezeira? Agora vamos lá. O que é um pseudocelomado? Puxa, moçada, esqueci um S aqui, né? Ó, mas tudo bem, sem problema. Põe aqui assim, ó, pseudocelomados. Aê, olha aqui, ó. Pontinho aqui, pontinho aqui. Pronto, olha que lindo. Nem parece que está alterado. Galerinha, vamos lá. Olha aqui, ó. O que é um pseudocelomado? É um falso celoma. Celoma é cavidade, já não vamos definir melhor. Então vamos lá, ó. Olha os tecidos, moçada. Mais externamente, a ectoderme. Lá dentro, ó, em azulzinho aqui, ó, tá vendo? A endoderme. E observe, moçada, que todo esse local que eu tô passando aqui o laser, ó, isso aqui é uma cavidade, que a gente chama de pseudoceloma. Observe que somente a parte externa dela, ó, somente a parte externa dela é que está revestida por um tecido de origem mesodérmica. A parte interna aqui, ó, que eu estou destacando, é endoderme. Ah, Paulada, entendi. Então a história é essa. O que é um pseudoceloma? É um organismo que tem uma cavidade interna, só que ela é parcialmente revestida por um tecido de origem mesodérmica. Belezeira? Paulada, agora o que significam celomados? E o Paulado esqueceu de botar o S aqui de novo, ó. Celomados, né, ó. Isso, esse não ficou tão perfeito, mas tudo bem, olha lá, ó, pá. Apresentam cavidade interna do corpo totalmente revestida por tecido de origem mesodérmica. Galera, vem comigo, ó. Vamos lá? Ectoderme, endoderme. Olha a mesoderme aqui, ó, ó, ó. Ela reveste toda a cavidade, moçada. Paulada, mas cadê a cavidade? A cavidade é aqui, ó, aqui. Ó, a cavidade é aqui. Ah, e do lado de lá também, ó. Ó, a mesoderme revestindo toda a cavidade. Então, ó, toda essa cavidade aqui, ó, ela tem revestimento mesodérmico. Isso significa ser um animal celomado. Agora, galera, é o seguinte, presta atenção para você entender um fator. Você acabou de entender praticamente todos os processos, todos os critérios de classificação dos animais. Porém, faltou um importante, que é aquele chamado destino do blastóporo. Como é que chama, Paulada? Destino do blastóporo. Mas espera aí que eu quero te mostrar como é que funciona essa história. Vem comigo, ó. Galera, vocês todos estão observando aí, deixa eu até mudar aqui meu ponteiro rapidamente, para que a gente possa continuar aqui a nossa história, sabe? Então vamos lá, olha aqui comigo, ó. Paulado, o que são essas figuras que estão aqui em cima que você está passando o laser? Galera, isso aí são estruturas do desenvolvimento embrionário dos organismos de forma geral. Eles seguem um certo padrão, com algumas diferenças relacionadas a cada grupo, mas geralmente este é o padrão. Existe uma estrutura do desenvolvimento embrionário, que é uma esfera oca, que nós chamamos de blástula. Esta blástula, percebam que ela estabelece um movimento de dobramento de tecido, fazendo com que essa parte inferior dobre até encostar na parte superior, como está sendo destacado aqui nessa figura. Dessa forma, moçada, aqui, ó, nesta cavidade aqui, ó, observaremos então, portanto, a formação de uma cavidade devido a este dobramento. Para você entender, imagine uma bola, sabe aquelas de parques de diversão? Imagine que você deixou ela bem murcha, mas ainda com aspecto esférico, e aí você enfiou a sua mão por baixo, empurrando a sua mão até encostar na borracha de cima. Agora imagine que a sua mão vai sair daí, só que não vai voltar à condição inicial, vai continuar com a deformidade. Quando você tira, você observou que a membrana de baixo encostou lá na de cima, formando uma cavidade ali interna e, portanto, a formação de um primeiro poro do desenvolvimento embrionário, que é este poro aqui, ó. Tá vendo? Esse poro nós chamamos de blastóporo. E os animais, que no caso podem ser definidos como protostômios, seria importante que você entendesse comigo, moçada. Paulado, o que significa ser um animal protostômio?
são aqueles animais em que o blastóporo, que é este orifício do desenvolvimento embrionário, origina primeiro a boca. Ah, mas e se ele tiver só boca? Beleza, vai dar origem à boca e acabou. E se ele tiver boca e ânus? Ele forma primeiro a boca neste orifício, aí depois essa estrutura vai alongar, e aí lá do outro lado ele forma um outro orifício, que no caso seria o ânus. Paulada, quem são os organismos protostômios? Pois é, existem autores que consideram a partir de plateuminto, existem autores que consideram a partir de quinidários. Eu vou seguir o Amabis e Marteau, que diz o seguinte, de plateuminto, então, plateuminto, quem mais? Nematóide, anelídeo, molusco, desculpa, é molusco primeiro, depois anelídeo, e artrópodes, todos estes são considerados protostômios. Eu vou repetir. Portanto, plateuminto, nematóide, molusco, anelídeo e artrópode, todos são considerados protostômios. Ou seja, ao longo do desenvolvimento embrionário, o blastóporo, que é o orifício aqui que você está observando novamente comigo, ele forma primeiro a boca. Ponto final. Paulada, agora o que significa deuterostômios? Galera, deuterostômios, se você traduzir protostômio, proto significa antes, então a boca, estoma, né? A boca vem antes. O que significa deutero? Posterior, então a boca vem depois. Primeiro forma o ânus. Então, os organismos chamados de deuterostômios, eles vão diferenciar este orifício em ânus. Aí a estrutura do corpo alonga, aí lá na outra extremidade é que se forma a boca. Então guarde, quem são os deuterostômios? Somente dois, os equinodermos e o nosso filo, que é o filo dos cordados. Bicho, você não pode esquecer isso jamais. Só que agora, para finalizar nossa brincadeira, vou até dar uma beiçada aqui na água rapidamente. Para finalizar nossa brincadeira, quero deixar bem claro para você o seguinte. Os organismos que são celomados, eles podem apresentar um fator de caracterização relacionado a este papo de protostômio e deuterostômio. Galera, vem comigo que agora nós vamos finalizar e entender o que significa um organismo enterocélico e um organismo esquizocélico quanto à formação de celoma. Preste atenção. Guardou o que significa um protostômio, deuterostômio? Show de bola. Então agora, vamos lá. Galerinha, dá uma olhadinha na figura que apareceu aí para você. Existem organismos que são chamados de enterocélicos, ou melhor, que apresentam formação enterocélica do celoma. O que significa isso? Você lembra que o celoma é aquela cavidade interna do animal revestida completamente por um tecido de origem mesodérmica. Tá vendo aqui em rosinha? Ó, então a cavidade branca, ela tá todinha revestida por tecido de origem mesodérmica. Agora, os organismos que são denominados como deuterostômios, portanto, equinodermos e cordados, eles obtêm estes tecidos mesodérmicos para a formação do celoma de uma diferenciação de células da endoderme daquela cavidade que era formada na gástrula. Paulada, então por isso que chama-se enterocélica. Enterum é intestino. E ó, essa cavidade aqui, ó, que eu estou circulando para vocês, ela vai dar origem ao intestino ao longo do desenvolvimento embrionário. Portanto, o mesmo tecido que originou o intestino, ele sofre uma diferenciação e dá origem à mesoderme, que vai possibilitar a formação do magnífico celoma. Por isso que os deuterostômios são chamados de enterocélicos. Por quê? Porque o tecido utilizado para a formação do celoma é proveniente da parede da cavidade intestinal, ou seja, da endoderme. Cara, isso é lindo, moçada. Agora, para finalizar, existem alguns organismos celomados que são chamados de esquizocélicos. Paulada, o que significa esquizo? Ao lado. Olha aqui comigo, ó. O tecido mesodérmico, ele não deu origem ou não foi originado por esta parede do intestino. Não. Ele já apresenta aqui, ó, lateralizado. Lá na base da estrutura, próximo do blastóporo, você já tem aqui a mesoderme diferenciada.
ela não veio da parede que vai dar origem ao intestino. Tudo bem? Por isso esquizo, ao lado. Agora, a partir daí ela expande e forma novamente o celoma, igualzinho de cima. Só que a origem do tecido é diferente. Repetindo, os enterocélicos provêm das células ou das células dos tecidos que vão dar origem ao intestino, por isso é enterocélico, são os deuterostômios. Agora, os esquizocélicos, o tecido mesodérmico já é diferenciado lá na base, perto do blastóporo, depois expande e a partir de então forma o celoma. Quem são os esquizocélicos? Protostômios. E agora, para você nunca mais esquecer, você vai guardar assim, ó. Deuterostômios, ó, enterocélico. Ou seja, moçada, olha que coisa interessante para você guardar. Deutero. Então, os dois que tem tero, você aguarda como sendo, obviamente, o aspecto de conexão entre os dois termos. Os deuterostômios apresentam enterocelia ou formação de celoma enterocélico. Entendeu? Ah, moçada, que coisa mais linda! Neste momento, portanto, Paulada vai passar novamente para mim. E galera, eu só tenho uma coisa a te dizer. Quero agradecer a sua presença, espero que você tenha entendido essa diferença ou essas diferenças. E eu tenho certeza absoluta do que eu falei hoje aqui para vocês. Vocês serão questionados em muitos dos vestibulares. Então, ó, se você curtiu, não esquece, moçada, se inscreva no nosso canal, deixa lá um likezinho que eu te mando um beijinho. Valeu? Um beijo no coração, muito obrigado, até a próxima. Fala tchau pra mim, galera! Valeu!